Olá, boa tarde. Regressa o programa Eclésia neste final de semana em que habitualmente reservamos espaço para olhar a proposta litúrgica do domingo e ela está toda alinhada no itinerário de Advento. Connosco volta a estar o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos acender a segunda vela, é o segundo domingo de Advento. Falava da vela, é um pequeno gesto, há sempre estas simbólicas, estes objetos característicos de determinadas épocas e, no caso, as velas do Advento, a coroa do Advento, é também importante esta simbologia. Muito importante, porque lá está, é um ritual. A nossa vida está cheia de rituais e também aqui no início do ano litúrgico a Igreja nos sugere, não é uma sugestão oficial, mas através de um hábito que já se tem imposto durante muitos anos, a sugestão deste ritual, de acender uma vela em cada domingo do Advento. A vela, acender uma luz que é cheia de simbolismo. Ela é símbolo de luz, porque ela própria dá luz para a nossa vida, mas também uma luz que vem do próprio Jesus, que nasce e renasce sempre que nós o fizermos renascer na nossa existência. Assim, este ritual projeta-nos, ao mesmo tempo que nos prepara para o Natal, onde Jesus foi e quer ser ainda a luz da nossa vida. E depois podemos dizer que é uma luz que vai aumentando, não é? Porque começou com uma vela, quando terminar o caminho já são 4, portanto é 4 vezes mais luz. Cristo está para nascer, não é? E há aqui um caminho também deste aumentar da intensidade da luz. Que se vai manifestando também através das figuras do Advento. Uma figura principal é Maria, ela que traz Jesus no seu seio, ela que, portanto, é de alguma maneira fonte da luz que é luz para a nossa vida, que é Jesus. A outra figura de Advento que também aponta para a luz é o Batista, é João o Batista. Ele aparece aqui, sobretudo nos primeiros 2 domingos do Advento, não só, mas sobretudo nestes 2 domingos, como uma figura ponte, que, sobretudo, apontando para o passado dos profetas e apontando ao mesmo tempo para Jesus, liga o presente de Jesus com o passado da história do povo de Israel. João é uma figura interessantíssima colocada aqui no princípio da história de Jesus. Ele aparece como uma ligação entre o Novo Testamento, que vai ser inaugurado por Jesus, e o Antigo Testamento. João aparece como uma figura que nos mostra a história em movimento. Ele está carregado de dinamismo. Tem um pé no passado, ele é o último dos profetas. É assim que Jesus o apresenta. Não há entre os filhos de mulher ninguém tão grande como João, dizia Jesus. Ele é realmente o mais perto do próprio Jesus. Mas ele ainda não é Jesus. Ele aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Então, João mostra o dinamismo da história humana,
que vem desde todo um passado em que o povo de Israel, pela sua fé, foi captando a Deus a revelar-se na história humana. E agora João faz esta ponte para o próprio Jesus, que realiza plenamente e revela perfeitamente o Deus que o povo de Israel já estava a captar pela fé no Antigo Testamento. Muito bem, e vamos precisamente conhecer ainda melhor esta figura de João, porque ele está a nos relatar também aqui neste Evangelho de Marcos que vamos escutar. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Cá está esta figura que falávamos há pouco, a João Batista. Qual é a intencionalidade desta figura austera, não é? Que se veste de uma forma diferente, que se alimenta daquilo que a natureza dá, um desprendimento total. O que é que podemos retirar desta austeridade, digamos, de João Batista? Ele coloca-se em linha com profetas do Antigo Testamento, que também eles anunciavam a mensagem, a palavra de Deus, através de recomendações de austeridade, de gravidade, de conversão constante ao povo de Israel. Estas recomendações por parte dos profetas eram em dois sentidos. No sentido de renunciar ao mal e de denunciar o próprio mal. Mas, por outro lado, os profetas anunciavam o bem que o povo de Israel deveria praticar, como forma de se abrir à palavra de Deus e à própria salvação de Deus. E os profetas vão anunciando um futuro, vão ensinando o povo de Israel a olhar em frente com esperança e a discernir os sinais de um mundo que está para nascer, de um mundo melhor que está para nascer. Sinais grávidos de uma nova vida. Era anúncio de esperança. Também essa mensagem dos profetas. Anúncio de esperança que não aparecia concretizada com nomes concretos, mas aparecia, sim, representada na figura de uma personagem misteriosa que viria no futuro libertar o povo de Israel de todos os seus males, sobretudo das opressões, das invasões que sofria por parte dos circunvizinhos e dos seus adversários. Essa manifestação tem o seu ponto culminante na figura de João Batista. Ele diz o mesmo, com uma linguagem muito parecida à dos profetas. É uma linguagem diferente daquela que vai ser a de Jesus, que ainda terá também
alguns aspectos desta gravidade, da denúncia do mal, mas vai ser sobretudo o anúncio do bem. É preciso criar espaço, não é? João Batista liberta-se de tudo aquilo que nos pode prender às vezes os bens materiais, o ter isto, o ter aquilo. Este despojamento, esta austeridade é também o desafio de criarmos espaço e estarmos mais leves para acolher esta vinda de Deus. Isso. Diz bem, gerar espaço dentro de nós. Apesar de que nós sabemos, pela fé cristã, que nós não estamos vazios. Nós somos habitados. Habitados por alguém que nos enche com a sua presença. Uma presença que não tem outra forma de manifestar-se senão pela ausência. A ausência do mistério, a ausência de Deus, do Deus que Jesus revelou, é a única forma de Ele estar presente em nós. É pela ausência. E por isso nós vivemos precisamente nesta tensão entre a ausência e a presença do mistério em nós. Isto é uma mensagem para o Advento, uma mensagem forte de Advento, para aprofundarmos esta presença que teimosamente quer vir até nós para nos renovar, para renovar este mundo. Porque no Advento, de facto, nós podemos pensar e deixar entrar em nós a mensagem de que a humanidade está melhor, está mais próxima do objetivo que Deus quer para ela. Ela está mais próxima da felicidade, do bem, do movimento histórico feminino, da atenção aos mais débeis, da atenção aos débeis e aos inválidos que num passado pareciam invisíveis e eram descartáveis e que agora aparecem por ação de profetas, como precisando da nossa atenção e do nosso cuidado. Atenção ao mundo, à ecologia, à integridade de tudo aquilo que nós vemos, somos e fazemos. Esta interligação de que tudo está ligado na nossa vida. Isto é bom e é melhor do que num passado recente. E isto também faz parte da meditação que nós devemos fazer no Advento. A primeira leitura de Isaías sublinha esta necessidade de preparar o caminho. Aqui joga-se com imagens fortes daquela região, o deserto, a estepe, tudo será aplanado para a vinda do que vai chegar. Na realidade é esta postura de afastar tudo aquilo que impede a progressão do caminho, não é? Para que depois Deus possa chegar. De facto, aparece-nos aqui o mesmo profeta que nos aparecia no domingo passado. Aquele profeta anónimo que está a anunciar a palavra de Deus no exílio. E este é precisamente o princípio dessa segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, que está dentro do livro de Isaías, mas são textos que foram escritos por um profeta diferente do profeta Isaías. O profeta Isaías, histórico, é do século VIII. Profetiza à volta do ano 733 e por aí abaixo, não é? Já um pouco antes e um pouco depois. À volta disso. 730. Pois é, mas este profeta está a falar no século VI
antes de Cristo, portanto, pelo menos 2 séculos depois. Claro, não pode ser o profeta Isaías a falar. É um tal profeta anónimo que quer dar esperança aos exilados de Israel. E começa com este texto: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Por isso este texto destes 15 capítulos, 40 até 55, do livro de Isaías, são chamados o livro da consolação de Israel. Consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Cá está, anunciada a vinda, anunciado o regresso do povo de Israel do exílio de Babilônia, em que provavelmente ainda estaria, para a terra, para a pátria, para Jerusalém. E então o profeta usa imagens belíssimas, poéticas, né? Sejam abatidos os montes e as colinas, endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência. É muito por isto que está aqui este texto no primeiro domingo do Advento. A glória do Senhor aparecerá, será vista, particularmente no nascimento de Jesus histórico que já aconteceu. Na segunda leitura da segunda carta de Pedro, já temos aqui uma perspectiva de uma vinda dos últimos tempos, não é? Isso, exatamente, porque este texto da segunda carta de São Pedro, curiosamente, é um pormenor, deve ter sido o último escrito do Novo Testamento. Talvez escrito não pelo próprio Pedro, mas por um seu discípulo, que, no entanto, punha por escrito a tradição do próprio apóstolo Pedro. Portanto, é uma carta que representa profundamente e fielmente a tradição apostólica. E aqui este autor pensa precisamente nesse tal dia do Senhor. Ele diz isto: o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia os céus desaparecerão com fragor, os elementos dissolver-se-ão nas chamas e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. É uma linguagem apocalíptica. É a linguagem de fim dos tempos. À letra. É claro que este trecho é uma tirada não de susto para o leitor, mas sim de esperança para ele. Na realidade, este autor não queria descrever como iam ser os últimos dias e como ia ser este último dia, ou o dia do Senhor. Ele estava a falar para o presente e queria dizer aos seus leitores: nós esperamos os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos. Aqui está para onde vai a mensagem deste autor. Vai para o presente. O imperativo deixa agora o representativo para se tornar quase ética. Empenhai-vos sem pecado nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Cá está, para que o Senhor, no dia do Senhor, vos encontre na paz. Mas este dia do Senhor é o tal último dia, digamos, o da segunda vinda de Jesus, para dar razão à história humana, mas é também o dia qualquer da vida cristã, em que os cristãos devem viver
na intimidade com Jesus Cristo, que já veio e que se pode tornar presente sempre que eles, por meio da oração, o queiram tornar presente. É importante, portanto, manter uma dinâmica constante de conversão. De conversão, exatamente. Para aí aponta este texto. Para a conversão. Conversão que não é só do mal e da perversidade para o bem, mas que é de um estilo de vida para outro estilo de vida melhor e sempre melhor, porque o ser humano deve tender para o melhor. Nunca poderá satisfazer-se, manter ou considerar-se satisfeito e contente com o que já tem. Quando ele pensar assim, então ele estará perdido. Deve precisamente abrir-se sempre ao melhor que pode vir. E o melhor está também para além de nós próprios, isto é, está na ligação aos outros e na ligação ao outro, à transcendência em Deus. E essa é precisamente a característica deste tempo que vivemos, do Advento. Do Advento. Muito obrigado, Padre Armindo Vaz, pela a sua capacidade de síntese e de análise do alcance destes textos litúrgicos. Termino com o convite para que mais logo se junte à audiência da edição rádio do programa Eclésia, que passa na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.